Boa noite, professor. Então, vou aqui fazer o problema de Joséfos aqui. Eu fiz aqui o algoritmo aqui, assim, é aquele negócio, né, bem complicadinho, sabe? Enfim, antes de tudo, antes de explicar como é que eu resolvi o problema, eu vou mostrar aqui a fila que eu construí, tá? Eu peguei aquele vídeo que o senhor passou lá, eu segui ele passo a passo, e eu entendi como é que funcionava cada uma dos métodos aqui para você inserir elementos nessa lista. E eu tentei reproduzir isso no problema de Joséfos, né? Então, no início de tudo, né? Vamos lá, eu tenho três coisas aqui importantes. Eu tenho a minha main, que vai ter toda a interatividade com o usuário. Vai ter o meu objeto pessoa, que vai ser a minha célula desta fila. E eu tenho, né, a minha roda. A minha roda, né, nessa minha fila aí. Então, no começo de tudo, né, quando eu instanciar a roda, o objeto pessoa chamado início vai estar apontando para nulo, tá? Ele vai estar apontando para o nulo, para nada. Ou seja, a fila tá vazia, entende? E o tamanho dela é zero, porque ela está vazia. Agora é o seguinte, se por exemplo, eu acionar esse método aqui, ó, de inserir início, eu vou inserir uma pessoa nessa minha fila, uma pessoa nessa minha roda. Então, eu aqui coloco todas as características dessa pessoa. Então, ela tem um nome, tem CPF, tem um endereço e tem um telefone, né? Aí eu crio aqui uma pessoa, né, seguindo essa classe aqui, utilizando ela. E eu coloco aqui todas essas informações nessa pessoa que eu criei. Inclusive, esse tipo de relacionamento aqui, pelo que eu me lembro bem, é um relacionamento de... não é agregação, é outro nome, mas é aquele em que acaba que se esse objeto aqui não for instanciado, esse aqui não vai ser instanciado. Então, é uma dependência muito grande, né? Até esqueci o nome, mas eu me recordei agora da aula de PO. Depois disso, depois que eu coloco todas as informações dentro de pessoa, existe dentro de pessoa aqui, até tem que explicar isso, né? Dentro de pessoa tem esse pessoa próximo aqui, que é meio que o meu ponteiro que vai apontar para o próximo, né? E é o seguinte, esse pessoa ponto próximo vai apontar para o início, vai apontar para o mesmo lugar que início aponta, né? E início está apontando para nulo. E aí, esse ponteiro início, agora ele vai apontar para a pessoa. Então, em um primeiro momento, início apontava para nada. Depois disso surgiu um cara, né, chamado pessoa.próximo, que está apontando para o nada também, para o mesmo lugar que o início aponta. E depois, esse início aponta para a pessoa. Aí eu adicionei um elemento na minha lista, tá? Eu até fiz um slidezinho aqui, eu queria fazer um slide mais grandão, mas aí eu fiquei com preguiça. Mas, saca só, não sei se vai dar para ver pelo Loom, né? Mas olha, então, em um primeiro momento, início, ele vai para nulo. Depois o novo item aponta para o mesmo lugar. E logo em seguida o início aponta para o novo item. E o novo item continua apontando para o nulo. É assim que acontece quando eu tenho só nenhum elemento na lista. Na real, isso aqui ele é feito para inserir sempre no início. Sempre no início da lista eu sempre vou fazer isso daqui, tá? Aí para retirar do início é relativamente fácil. Primeiro de tudo, se não tiver nada dentro dessa lista, eu retorno nulo. Porque não dá para você retirar algo de nada, né? De nulo. Aí o que eu faço? Eu vou criar um objeto auxiliar que vai apontar para o mesmo lugar que início aponta, tá? Então, veja. Aqui eu estou contando que a fila ela não é nula, tá? Porque se fosse já teria acabado. Como ela não é nula, então início com certeza aponta para algum local, né? Para alguma pessoa. E o que eu estou fazendo? O auxiliar vai apontar para o mesmo lugar que o início aponta. Está apontando já, né? E aí é o seguinte, o início que aponta para esse local aqui, agora vai apontar para o local próximo a esse. Então, o início apontava aqui, depois surgiu um cara que apontou para ele. Aí o início agora vai apontar para cá, que é um local que é próximo desse aqui. Ou seja, esse aqui aponta para esse. E o início simplesmente está indo para cá. Tá bom?
Ele está indo para cá. E aí, tamanho menos menos, e eu retorno o auxiliar. Agora, por que isso aqui dá muito certo? Calma aí só um pouquinho. Isso aí dá muito certo porque é o seguinte, olha. Início apontava para cá, né? Apontava. Depois surgiu um auxiliar que aponta para o mesmo lugar. Aí eu digo agora que o início vai apontar para o local próximo a esse. De modo que a única coisa que aponta para a antiga cabeça da minha fila é o auxiliar. Agora o início assim da minha fila é aquele que antes estava no segundo lugar, né? Então é muito interessante isso. Então início apontava para cá e esse local aqui apontava para cá. O início agora aponta para cá. E a única coisa que aponta para esse local aqui é o auxiliar. E logo eu retorno, né, esse valor aqui do auxiliar para indicar aquele que eu retirei. Porque, veja, no momento que o início deixou de apontar para esse cara, ele já não está mais na fila. Ele já não está mais na fila. Ele já não conta na fila. Porque o início é aquele que acaba iniciando a fila lá, né? Meio que é o nosso ponto de referência para a fila. No momento que ele deixa de apontar para lá, só tem o auxiliar e acabou. Agora, no caso do inserir no fim da fila, tá? Então aqui é o seguinte, o usuário vai me dar todas as especificações aí para inserir no fim da fila, né? Para inserir uma pessoa no fim da minha fila. E aí eu crio aqui uma pessoa e eu coloco todas essas informações que o usuário me deu dentro aí desse objeto pessoa que eu criei. Tudo bem? Agora é o seguinte, se a minha fila for nula, então a coisa é muito simples. Se a minha fila não existisse, não tem nada dentro da minha fila, o objeto pessoa que eu criei vai apontar para o nada. E o meu início, que antes apontava para o nada também, agora vai apontar para pessoa. Agora eu tenho um membro aí na minha lista, né? Agora é o seguinte, se a fila não for nula, se tiver, né, pelo menos uma pessoa dentro da minha fila, olha o que vai acontecer. Eu vou criar um objeto chamado local, e esse meu local vai apontar para o início. Veja o que está acontecendo. Início, eu estou contando aqui que início aponta para alguém, porque existe mais de um membro nesta fila. Não é uma fila sem nenhum membro, tem alguém lá. O início aponta para lá. E eu crio um local que aponta para o mesmo local que início aponta. Ok? Até aí tudo bem. Aí é o seguinte. Local que aponta para o mesmo local que início aponta, ele é meio que igual ao início, né? Como ele está apontando para o mesmo endereço de memória que ele é igual ao início. É quase que uma cópia completa dele, né? Porque os dois estão meio que apontando para o mesmo local. E aí, o que ele vai fazer? Eu vou fazer um while. Que é o seguinte, enquanto o meu local, ponto próximo, for diferente de null, eu vou passando para frente. Que é o seguinte, olha. Tem alguma coisa aqui. Esse aqui é o meu local, tá? Ele aponta para o mesmo local que início aponta. E esse local que ele aponta tem um próximo. Se esse próximo for nulo, eu vou parar de passar para frente. Então, o que vai acontecer numa lista que tem, por exemplo, 5 membros ali? Então, ó, início está apontando ali para o primeiro. Aí, depois, o local está apontando ali para o primeiro. E esse primeiro, o próximo dele, não é nulo. Então, tem um local aqui, e o próximo do local não é nulo. Aí, o que eu vou fazer? Local aponta para local próximo. Então, local aponta para local próximo. Depois disso, eu faço a verificação de novo. Se o próximo aqui não for nulo, local aponta... Enfim, tô meio bangolado aqui, tô me perdendo, mas no fim é isso aqui, quer ver? Fica melhor ser explicado da seguinte forma. Então, local aponta para cá. Esse aqui é uma pessoa também, ele tem um próximo. Esse próximo aponta para algum local também. Se isso aqui
for nulo, o meu while não vai acontecer. Agora, se ele apontar para algum membro, se aqui existir algo, o que ele vai fazer? Local igual a local próximo. Então, local igual a local próximo. Está apontando para cá. Ele vai continuar fazendo isso, ele vai continuar percorrendo toda a minha lista fazendo isso. Navegando através do próximo até encontrar um nulo. Quando eu encontrar nulo, significa que eu estou no último elemento da minha lista, porque o último aponta para o nulo. Então, se eu encontro um local ponto próximo que é igual a nulo, quer dizer que eu já estou no meu local correspondente ao último. E aí, o resto é muito simples, né? Eu faço o local ponto próximo ser igual a pessoa, porque eu quero adicionar a pessoa no final, né? Então, o local ponto próximo que antes apontava para o nulo, agora aponta para a pessoa. E esta pessoa, o próximo desta pessoa aponta para o nulo, por quê? Porque ela é a última pessoa na fila. Legal, né? Aí tamanho mais aí para indicar o tamanho da minha fila, né? O vídeo tá ficando bem grande, então eu vou fazer outro, tá? Até agorinha.